Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast, videocast também, corre lá no YouTube para nos assistir, Critério Sustentável. Um espaço para discussão sobre práticas e rotinas de sustentabilidade por instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil. Nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário de servidores, pesquisadores, acadêmicos que têm interesse em discutir a sustentabilidade, né? E a gente tem um grupo chamado GPS, Gestão Pública Sustentável. Corre nas redes sociais e curte a nossa página no Instagram, no Facebook, no YouTube que eu já falei. E não esquece de assistir todos os nossos episódios anteriores que estão super interessantes. Balança o sininho, se inscreve na nossa página para você ter sempre atualizado todo esse conteúdo. Esse podcast está sendo viabilizado pelo Kiko Scartesini e Omnivídeo Produções, que eu já deixo aqui o meu abraço de agradecimento. Bom, para a nossa conversa de hoje, eu tenho a alegria, eu e a minha amiga Adriana Toches, né? Temos a alegria de receber no nosso estúdio uma profissional que eu admiro muito. Nós nos conhecemos há muito tempo e recentemente nós nos reencontramos numa pauta que vai ser hoje o foco do nosso bate-papo, que é governança de contratações. Um tema que está fervilhando para quem é gestor público. A Isabela Brito, ela é servidora pública federal, concursada do TJDFT desde 1998. Gente, ela tem uma carreira aí tanto, onde ela atua desde 2016 como secretária de contratações de materiais. Ela é mestranda em administração pública pelo IDP, está fazendo um curso maravilhoso, graduada em administração pela Universidade do Tocantins, com pós-graduação em gestão de projetos e gestão pública. E para me acompanhar nessa entrevista de hoje, Adriana Toches, minha parceira de vida, de alma, né? Falou em sustentabilidade, eu e a Adriana estamos aqui juntas. Querida amiga Isabela, que prazer em te receber. Prazer todo meu. Olá, Adriana. Olá, querida. Kathleen. Obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande, de verdade, estar aqui com vocês. Duas pessoas que eu acompanho há tanto tempo, que eu tenho o privilégio de conviver como amigas e aprender no meu dia a dia. É né? recíproco, querida. Muito obrigada pelo convite, Kathleen. Vir aqui falar sobre um tema tão importante, né, para a gente, um novo paradigma que está aí na administração pública, novo para as compras públicas, mas se falarmos em governança, é um paradigma que já está aí há algum tempo e que nós precisamos encará-los, né? Pensar as contratações como um tema estratégico dentro das organizações, sem dúvida nenhuma, é algo que nós precisamos conversar bastante. Nós estamos falando de gestão, de práticas de gestão. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Olá a todos, né? Olá a todos que nos assistem. Espero realmente contribuir para esse tema, trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência, da experiência do meu órgão, onde eu tenho a oportunidade e os desafios. Eu digo muito oportunidade de implementar novas práticas que fomentam uma cultura do planejamento, que fomentam a participação. E aí nós vamos conversar aqui sobre isso, né? Sobre os nossos desafios e as nossas oportunidades que já tivemos juntas, né, de trabalhar. Com certeza. Para mudar esse paradigma, implementar esse paradigma. E você tem toda a razão. Os nossos órgãos acabam sendo os nossos projetos pilotos, né, para uma série de ações que depois a gente vê que dá certo e dá para a gente levar em nível nacional.
Bom, e por falar, né, em norma, né, nível nacional, eu vou iniciar o nosso bate-papo, né, falando sobre a Resolução 347. Gente, para quem não conhece, a Resolução 347 de 2020 é uma norma que foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça e ele implementou a governança de contratações no âmbito do Poder Judiciário. E a construção dessa norma foi um processo interessantíssimo, que eu gostaria que a Isabela falasse um pouco para nós sobre isso, além de pegar o gancho, né, do que você já falou, nos dizer o que essa norma representa como uma quebra de paradigma no processo de contratação. A bola está contigo. Acho que o primeiro paradigma aí que ela vem e rompe, né, é o próprio CNJ assumir esse papel de governança, né, de órgão de governança superior, enquanto órgão que nos direciona administrativamente, né. A construção da norma, ela conversa diretamente com o que se propõe uma governança, esse paradigma da governança, que é o processo colaborativo, né? Os professores Caio Marini e Humberto Falcão, eles que escrevem e eles têm influenciado diretamente no modelo de governança da administração pública. Ele fala que a governança pública é uma cadeia, né, que para entregar o valor público sustentável, esse processo passa por a melhoria da qualidade e da capacidade organizacional, da capacidade operacional dos órgãos, passa por a avaliação de desempenho e passa pela colaboração entre os envolvidos, entre as partes envolvidas. Se a gente pensa numa administração pública mais ampla, está falando de um Estado que não dá conta sozinho de entregar o valor público, entregar para a sociedade. Aí a gente está falando das parcerias público-privadas, mas e no nível organizacional? Como é que essa colaboração ocorre? Então, assim, há que se trazer, né, essa visão participativa para dentro. E aí, pensando, então, na construção da 347, eu busco, então, vamos buscar lá 2015, quando nós, do Judiciário, recebemos vários acórdãos, inclusive o TJDFT, inclusive o STJ, inclusive o próprio governo federal, com 2622, o grande acordo das aquisições públicas. Então, nesse movimento, os órgãos do Poder Judiciário, e aí eu trago um pouco a experiência do próprio TJ, nós começamos, né, assumimos essa responsabilidade de implementar práticas de governança, novas práticas além do controle procedimental, né? Precisamos criar, então, esse ambiente. E nessa construção, nessa implementação, nós criamos o seminário da governança das contratações, convidando os diversos órgãos do Poder Judiciário para discutir essas práticas. Foi nesse seminário, em 2016, 2017, que não lembro exatamente o ano, mas num desses seminários que nós escrevemos, né, com a participação de todos, a Carta de Brasília. Uma carta direcionada ao CNJ, pedindo ao CNJ que se envolvesse nisso. E esse seminário contou com a participação de vários órgãos públicos do Judiciário e de outros. Sim. Inclusive, tinha gente do Ministério da Economia, se não me engano, né? Sim. A carta foi muito robusta. Sim. Eu me lembro disso. Sim, nós tínhamos ali todos os tribunais, principalmente os tribunais de Brasília, ainda estávamos no modelo presencial. E, a partir dessa carta encaminhada ao CNJ, e em conjunto, nós todos aqui, Kathleen, Adriana, nós fizemos um alinhamento. A conselheira Tereza nos desafiou, então, ok, como fazer então esse modelo? E aí nós estávamos vivendo a implementação da Agenda 2030. Como fazer então o alinhamento? Aí o ODS 16.6 fala de instituições mais eficazes, né? Promover instituições, organizações mais eficazes. Claro, nós precisamos, a sustentabilidade passa por isso, né? Passa por você gerir bem a coisa pública. E aí nós fizemos esse alinhamento, encaminhamos a conselheira, e aí a partir disso a conselheira nos desafiou, e então nós lá fomos formar um grande grupo, os vários especialistas, e não só especialistas do Judiciário,
né? Tínhamos ali representante do TCU, representante do próprio Ministério da Economia, com a querida Andrea Ache. Tínhamos a Tereza Renato Cade, uma visão da sustentabilidade para além da visão de Kathleen e de Adriana, né? Tão importantes, porque a gente ampliou, a gente saiu do nosso universo, do universo organizacional e buscamos a experiência desses profissionais. Então, nessa visão colaborativa, participativa, foi que aí surge, então, uma 347, trazendo as diretrizes para a governança das contratações dos órgãos do Poder Judiciário. E aí o CNJ assumindo o seu protagonismo. Que eu acho, esse, para mim, é o grande diferencial. Nós temos um órgão superior que traz as diretrizes que precisamos, então, avaliar oportunidade, conveniência, isso é muito importante. Os órgãos do Poder Judiciário precisam avaliar, olhar para isso e avaliar a pertinência de se instituir aquelas práticas. Mas o próprio o fato do CNJ estar à frente, capitanear, né? isso, né? Isso tem exato, é o tal do patrocínio, sim, né? Sim. O alinhamento necessário, né? Todos conversarmos a mesma língua e promovermos a mudança tão necessária. E é interessante a construção dessa norma nesse movimento bottom-up, que traz mais legitimidade, né, em todo esse processo de mudança. Quer dizer, é a base sentindo a necessidade, né, da mudança na política judiciária para que a gente possa trazer um processo mais eficiente. Perfeito, Kathleen. Você falou de legitimidade. E essa participação colaborativa que a gente fala como um elemento essencial dentro desse processo, né, é isso. No final, vamos levar para o outro lado. Existe, dentre as recomendações de uma política de governança das contratações, uma das partes interessadas é o próprio mercado. E uma das recomendações, então, é uma interação com esse mercado fornecedor. Como que se promove? Uma das práticas é a promoção de consultas públicas, de audiências públicas, para poder ouvi-los, né? Para no final a gente ter os melhores resultados. Exatamente. O melhor resultado, ele é alcançado, o valor público sustentável, ele é alcançado quando eu trago essa visão para dentro, essa visão colaborativa, participativa, que traz mais legitimidade ao final. Além do melhor resultado, o processo em si é muito mais legítimo. E é isso. Com certeza. Eu vou só fazer uma observação antes de passar a palavra para a Adriana, é que, gente, muitos especialistas com conhecimento profundo sobre temáticas relacionadas à governança estavam nesse grupo de trabalho. Voluntário. E de forma voluntária. Né? É o terceiro turno. É aquele que a gente faz recebendo pagamento pelo bem da pátria. E Tatiana Camarão ainda não esteve aqui, está me devendo, está nos devendo essa visita. Renato Cader, né? Tereza Vilar, que já esteve aqui. A conselheira Maria Tereza Willi já esteve aqui, a Andrea Ache vai nos episódios anteriores e nos assiste, né? Porque foi fundamental para esse processo essa múltipla visão, né? Esse comitê interinstitucional, com visão de governo, visão do judiciário, né? A visão de quem está dentro da academia estudando o tempo inteiro o tema, e eu acho que essa foi a riqueza da norma. E aí você trouxe Andrea, Tatiana, pessoas que foi uma visão multidisciplinar também, que vivem, né? O processo, né? Que vivem, que conhecem a legislação, que sabem que a gente fala muito da governança das contratações, as práticas de gestão, as novas práticas de gestão, a ambiência necessária que precisa ser estruturada dentro dos órgãos, mas nós trouxemos também as pessoas que conhecem como é que é a prática disso dentro do dia a dia, a aplicação prática da lei, porque é um processo extremamente regulamentado. Os procedimentos, a conformidade, ela precisa ser preservada. Sim. Mas, para além da conformidade, nós precisamos criar um ambiente, a capacidade operacional para se rodar. Né? E aí, quando a gente trouxe essa visão, né, múltipla para a 347, isso tornou a norma muito rica. Claro, ela precisa, né? Eu costumo dizer que a gestão ela é viva. E as experiências, esse processo de maturidade, esse processo, essa curva de aprendizagem que a gente está vivenciando com essas novas práticas, ela... Com o tempo não, aliás, a 347, com a vigência da nova lei, ela já precisa ser revista. Sim, claro. E aí,
com certeza nós vamos falar do movimento agora do CNJ, né, sobre esse levantamento de implementação. Segura aí. Vou segurar. Mas a partir desse movimento é que a gente começa a identificar da aplicação prática dessas recomendações que vão surgir novas ideias de arredondar melhor essas diretrizes, né? Então, assim, é um processo de maturidade, que a gente está falando de mudança de cultura. Sim. Bela, é muito interessante te ouvir, né, com esse entusiasmo todo, porque eu acho que, além do bottom-up, tem uma questão que eu gosto sempre de falar, que a gestão pública ela é feita por várias coisas, né? Por órgãos, por políticas, por normas, mas também por servidores. Sim. Servidores que têm o conhecimento técnico, sem ele a gente não consegue avançar, mas também a ousadia Sim. de trazer mudanças que tragam realmente bons resultados, né? Então, eu acho que aquele grupo também ele teve essa ousadia. Sim. Não veio, quando a gente fala, né, de bottom-up, é porque as pessoas ficam incomodadas, né? Com certeza ali estavam pessoas que estavam incomodadas com aquele modelo que já existia, falavam, por que a gente não pode fazer isso diferente, né? Então, faz um seminário, traz atores para poder debater o que está incomodando, o que pode ser melhorado e leva essa política a um órgão que tenha capacidade realmente de fazer um spread disso, né? de disseminar Sim. isso para o Brasil afora. Eu acho que o judiciário... Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, eu não vou me lembrar de quem, mas falou o seguinte, o judiciário, em termos de orçamento, ele é pequeno, né? O orçamento do judiciário equivale a 3% a 4% do orçamento federal. Mas ele tem tribunais em todo o país, em diversas realidades, e ele reflete muito a realidade de municípios, que é para onde o Brasil deve avançar também para o efetivo desenvolvimento sustentável. Então, quando o judiciário se torna, como você falou, né, tem a coragem de aprovar normativas que sejam, isso tem acontecido com frequência, que ajudem a governança, que ajudem a gestão, esse modelo também pode ser replicado. Né? Porque, por exemplo, eu sou do Tribunal de Justiça, somos quase 9 mil pessoas, isso aí tem município que não tem essa população. Né? E nós recebemos assim, de público que frequenta os nossos tribunais em busca de decisões de justiça, quase 70 mil pessoas. Então, é um volume que às vezes é até maior do que o município. Então, a boa prática que a gente leva para o tribunal pode ser replicada, nem que seja como uma experiência, né? E aí, eu também, já que eu falei um pouco disso, eu queria falar dos nossos órgãos de apoio, não só o CNJ, mas também o Tribunal de Contas, que no final da 347, né, participou também, fez uma avaliação, e você havia falado também do acórdão que precedeu essa movimentação. Eu queria que você falasse um pouco do papel do Tribunal de Contas nesse modelo de mudança, pró-governança. O TCU é o grande protagonista. É o grande protagonista do modelo de governança nas contratações. Há quem ainda tenha medo do TCU, né? Tem que mudar um pouco esse TCU olhar. É parceiro. É o grande protagonista. Foi ele, o TCU, a partir de recomendações da OCDE, né? Se a gente busca a origem desse movimento todo, ele já vem de mais tempo, né? Esse olhar da integridade. A OCDE tem um olhar muito voltado, teve até recentemente, em 2022 saiu uma nova resolução do CNJ, da OCDE, mas antes era um viés muito da integridade. E aí o TCU traz isso, né? Dado o volume do orçamento envolvido, dado o impacto disso para a mudança, né? Para a implementação da política pública, para os resultados da política pública, né? E o TCU assume e institui inicialmente. O TCU começou a falar de governança com outro, né, dentro da TI, que fomentou um movimento. Isso é mais antigo, né? É mais antigo, não, de 10 anos, 12 anos atrás, que ele começou com essa governança na área de tecnologia. E que fomentou muita melhoria. A gente que convive dentro dos órgãos, a gente percebe esse avanço, essa maturidade. E aí, a partir de 2013, 2014, ele começou a formatar esse modelo de governança das aquisições logísticas. É quando surge o PLS, né? Que ele traz um viés ali do PLS como plano diretor da logística dos órgãos. Vamos pensar que a logística hoje dos órgãos é o maior custeio, é o maior volume orçamentário voltado para as contratações, né? Quais são as diretrizes para isso?
Eu fui gestora, que foi medida inicialmente pelo PLS, quando ele surgiu, né? Então, o TCU começa trazendo o PLS como um plano diretor de logística, começa a trabalhar, então, esse modelo de governança das aquisições logísticas, e ele vem aprimorando o seu próprio modelo. Né? Se o acordo 2622, o acordo 2743 do TJ, ele foi pautado para as aquisições logísticas e a partir de uma fiscalização do TCU nesses contratos de vigilância, de transporte, né? Esse grande volume. Prediais, né? Os Sim, contratos de terceirização. Ele fez normalmente, né, representa uma grande monta. Que está ali, está funcionando, o órgão precisa funcionar, mas qual o cuidado? Qual o meu consumo? Qual que é o meu gasto? Quais as diretrizes? O que eu posso melhorar? Então, o TCU começou olhando para isso, e aí o TCU foi amadurecendo. Em 2018, teve o acordo de 2015, 2017, um levantamento, 2018, 2021. As práticas medidas em 2021 já são práticas voltadas para as contratações públicas. Já são práticas mais maduras. Então, quando eu falo que o CNJ precisa repensar o seu próprio modelo de política de governança, o TCU tem feito isso, esse processo, né, essa curva de aprendizagem, esse amadurecimento. E aí a gente tem agora, em 2022, a OCDE, que sai com uma nova resolução para as contratações públicas. E se você bate as recomendações, elas se conversam. Tem a OCDE lá, o Brasil, né, pleiteando uma vaga como membro, e aí isso repercute internamente, nacionalmente, com os órgãos buscando esse alinhamento, e aí vai se desdobrando. O TCU com o seu modelo e os órgãos seguindo esse modelo. É realmente o órgão de controle externo, o TCU, que fomenta isso. Sim. Mas precisamos assumir, nós como gestores, sim, nós como os responsáveis, esse protagonismo. E não ficar só essa é a oportunidade. Né, exato. Não quando você fala isso. Não olhar para o TCU como o acordo ou a recomendação ou isso como uma ameaça, né? Talvez isso tenha sido o diferencial, talvez no TJ. Porque nós olhamos isso como uma oportunidade e trilhamos um caminho sabendo que era muito difícil. E você trouxe uma coisa que eu achei interessante, assim, sobre o engajamento das pessoas, sobre, né, o envolvimento das pessoas. Assumir o seu papel de técnico. O né? gestor público, ele é carente disso, de um ambiente de gestão favorável para que ele possa atuar. Exato. E o que se propõe esse modelo de governança é um protagonismo da gestão e não do controle. Controle com seu papel. O modelo de governança do TCU, ele fala em direcionamento, né, monitoramento, controle, ou então prática de liderança, de estratégia, de controle. Então, nós vivemos um momento em que nós precisamos dar voz para a gestão, nós precisamos qualificar a gestão, porque senão nós não vamos encontrar o valor público. Parece que a gente só consegue reagir quando o Tribunal de Contas fala. A gente não consegue inovar. Agir, né? Agir ou inovar. Exatamente. Né? Sem você ter algo que, né, mexa com você. Mas né? o desafio é inverter essa fórmula, né? O desafio é esse. Eu acho que o que acontece, o que a política de governança traz é isso. É que ela cria uma ambiência que favorece essa ação, mas não depende só disso. Porque quando se fala em liderança, pelo menos ao meu ver, a gente não está falando só da liderança do órgão, mas da liderança que você exerce como gestor do seu contrato também. Buscar modelos mais inovadores. Sabe o que eu acho interessante? Avançar. Eu acho interessante que quando você estuda, o que é a governança? Sim. Para mim, a governança começa assim, as pessoas assumirem seus papéis. Perfeito. Precisamos assumir papéis. O órgão de controle como protagonista para fomentar, ok, mas precisamos assumir nosso papel como gestores. Né? A governança o tempo todo fala sobre isso. Comunique papéis. Assuma seu papel, o gestor assuma seu papel. Eu costumo dizer assim, o gestor ele é sedento por diretrizes claras, ele é sedento por uma ambiência necessária para que o processo possa rodar. Mas quando a governança vem, e governança eu estou falando de um nível acima, né, criando esse ambiente, direcionando, monitorando, avaliando o gestor. Criamos um ambiente. E criamos, inclusive, nós precisamos sempre lembrar disso.
há que se criar a capacidade, fornecer a capacidade, e a 347 fala isso, estrutura física e tecnológica. Há que se dimensionar as estruturas de pessoal envolvido com as contratações de modo adequado para que eles possam rodar. Então, o gestor forneceu, vamos lá, o órgão responsável criou essa ambiência, tem diretriz, monitora, exige. E o gestor, ele está assumindo o seu papel? Porque o que a gente também assiste o gestor saltando, porque a partir do momento que ele é monitorado, e aí vocês podem falar muito melhor do PLS. O PLS vem direcionando as aquisições, a logística, não as aquisições, mas a logística do órgão. Direcionamos, ok, agora a gente vai monitorar, você tem meta. O gestor começa a saltar, peraí, não, eu quero ambiência, mas eu não quero ser medido, não me cobre. Então, assim, comunica papéis, gestor precisa, eu falo isso... na minha experiência profissional como gestora e dentro do TJ, como apoio à governança, porque, na verdade, a área de contratações ela é apoio direto a essa governança da alta administração. Eu tenho falado isso para as minhas equipes, as equipes que trabalham comigo, os meus colaboradores, o pessoal engajado. Assim, precisamos dar voz à gestão, precisamos dar capacidade operacional para o gestor, mas o gestor precisa assumir o seu papel. Sim. A justificativa fundamentada, a gestão de riscos, isso é do gestor. Entendeu? Um FTP bem estruturado vai respaldar a solução que o gestor quer. Não é apenas um repeteco de modelo, né, do gestor jurássico de 1960. Né? Não adianta o gestor ficar dizendo que o PLS é isso aqui, criando demônios, porque começa a demonizar a tal da governança. Porque, assim, exige dele também que ele assuma seu papel, que ele entregue eficiência, que ele seja mais eficiente, mais eficaz, entregue efetividade das contratações. Isso, verdade, perfeito. Bom, Bela, a gente já falou tanto aqui. Atropelamos o roteiro todo. Atropelamos o roteiro todo, pessoal. Assim que é bom, mas não é ficar assim fluindo, mesmo, exatamente. Bom, são muitos pontos inovadores que a 347 trouxe. Né? Ela trouxe justamente um fomento a essa mudança do papel do gestor em olhar de uma forma mais sistêmica todo o processo de contratação. Eu queria que você, como gestora, contasse para nós, compartilhasse conosco a sua visão com relação às maiores dificuldades hoje presentes na implementação da 347. Sem dúvida nenhuma, a tal da gestão por competências. Uhum. E olhar para a capacidade operacional do processo. Porque quando se fala de governança, para além do controle, governança além do controle. Governança não pode ser interpretada como mais controle. Né? Então, é direcionar, é monitorar, controlar, sim, avaliar, mas é fornecer a tal da capacidade operacional. Então, isso conversa com estrutura, isso conversa com pessoas, com o desenvolvimento de pessoas, com o dimensionamento da área de contratações, mas para além da área de contratações, há que se olhar para as unidades gestoras de contratos. Isso precisa, quando a gente fala que a gente precisa olhar para o nosso processo, olhar para dentro, né? É para além da diretriz do CNJ. 347 traz diretrizes que você precisa olhar para o seu processo, fazer essa análise. A realidade de cada órgão. Né, essa análise de contexto e analisar para a minha realidade. A forma como eu estruturo o processo internamente, se é um processo que ele está distribuído, né, o planejamento, a gestão, e geralmente o planejamento está com o gestor, a gestão contratual está com o gestor, e a gente centraliza o processo licitatório. Há que se olhar para isso. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, precisamos conversar sobre o modelo de competências para as funções essenciais. Lembrando que funções essenciais, para além, a gente olha geralmente para a caixinha da área de contratações. A lei traz isso no artigo 7º, sobre o modelo para as funções essenciais. Você está se referindo a 14133, né? Exato. A nova lei de licitações. A nova lei de licitações e contratos, artigo 7º, traz lá a necessidade e o dever da alta administração de se fazer um modelo de competências para as funções essenciais. Quais são as funções essenciais? Quais as competências? Qual a matriz de competência específica para essas funções. Isso a 347 trouxe. Sim. Quando nós construímos a 347, nós olhamos para o projeto de lei. E as recomendações do TCU já se falava de um modelo de competências. Sim. Mas é muito desafiador. Porque quando você fala de gestor
e fiscal de contratos, que são funções essenciais. Para mim, eles operacionalizam, são as funções que operam, que operacionalizam a lei, né? A primeira linha, a lei no 169 fala das 3 linhas, nós estamos falando da primeira, é quem está na linha de frente, né? São funções essenciais, o agente de contratação, estou falando de uma equipe de apoio, essas pessoas, essas funções que empenham o seu CPF, né? Sim. Como que a gente vai resguardá-los? Fornecer ambiência para eles rodarem, né? As exigências estão aí. Sim. A lei incorporou o que estava em acórdão, o que estava no regulamento, o que estava disperso, agora está na lei. E a lei é para todos. Estruturar a tecnologia dessas áreas. Tecnologia. Estabelecer um fluxo de comunicação para que a informação não se perca. Né? São Gente, muitos a desafios. tal estrutura é muito desafiadora, porque assim, muda todo dia. Então, qual que é o sistema estruturante? A lei fala do portal nacional. Qual que é a estrutura tecnológica por trás do portal? Para conversar com essa transparência, com essa prestação de contas tão necessária. Então, é muito complexo. É muito complexo, mas assim, a estrutura necessária para que essas unidades, para além da área de contratações, para que o gestor possa operar, é essencial e extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. Sim. Se você fala de gestor fiscal de contrato, a atividade de gerir contratos, de fiscalizar contratos, ela pode não ser a atividade principal dele, porque ele está fazendo várias outras coisas. Ainda tem isso, né? Às vezes vezes suplementar 1000 pratinhos. Como é que eu desenvolvo? 8 contratos, né? Como é que ele roda 1000 pratinhos e ainda tem que estudar as inovações que são permanentes, as inovações da legislação, e ainda tem que fazer benchmark, ainda tem que fazer um monte de coisa, e aí ele fica apavorado. Por isso a gestão por competência é fundamental. Mas a gente precisa também desmistificar essa gestão por competências, porque ela não é simples. Sim. Mas ela também não é simplesmente eu capacitar, fornecer capacitação. Eu preciso dizer quais são quais as competências, qual o conhecimento necessário para essas pessoas. Quais as lacunas, né? E a afinidade, né? Porque às vezes você, se formou numa área, mas você não tem tanta afinidade na execução, né? Você tem afinidade para, por exemplo, questões relacionadas à ensinagem. Você tem que adaptar o perfil do profissional. Assim, qual o perfil? Precisa se desenhar, qual o perfil para se assumir um contrato? Qual que é o perfil? Qual que é o volume? Qual que é o perfil? Nível de conhecimento. Eu preciso desenhar esse perfil até para saber o que eu espero dele. Qual que é o perfil desejado? E qual que é o perfil que eu tenho? Como que eu vou selecionar essas pessoas? Então, e aí a gente está falando, gente, porque assim, a gente está no nível aqui, né? Assim, isso é o ideal, claro. Mas precisamos olhar para as pessoas. Porque o que se tem hoje, a realidade é essa, a realidade acho que mais acentuada talvez num órgão sem governança, mas mesmo um órgão com a governança mais madura, ela evidencia isso. Há uma desmotivação dessas funções, porque nós não conversamos sobre incentivos. Exato. Quais são os incentivos? Incentivos é e reconhecimentos, né? Incentivo, dentro de um modelo por competências, nós precisamos saber incentivar, nós precisamos criar incentivos para assumir essas funções. Lembrem-se, eles assumem, eles empenham o seu CPF. É verdade. Eles respondem, né? E quais são os incentivos? Nós não sabemos falar de incentivos na administração pública. Talentos. Né? Então, assim, eu tenho conversado com alguns colegas que são estudiosos na área. Nós precisamos promover um debate sobre o modelo de competências, e isso passa pela profissionalização. Se tratamos as contratações, se as contratações precisam ser tratadas como estratégicas, como uma função estratégica dentro dos órgãos, se é estratégica, como que nós estamos alocando essas pessoas? Quem são as pessoas alocadas? Quais as competências necessárias? Precisamos olhar para a gestão, precisamos olhar para essa capacidade operacional, para essa estrutura. Esse assunto vai longe. Isabela, eu te ouviria horas, até porque você está trazendo elementos novos
com certeza, muito novos para algumas gestões que ainda estão naquele modelo antigo de recebe a demanda e faz a contratação, né? E depois vamos ter que encaixar esse orçamento porque ele tem que ser gasto até o final do ano. Na verdade, você está falando sobre inteligência do negócio, né? Como que a gente vai tornar o processo de contratação mais inteligente para favorecer todos os atores, desde a liderança, que também coloca, né? Porque os presidentes dos órgãos também colocam o seu CPF, né? Sim. Ali. Então, quando ele assina uma contratação, ele também está responsável por isso. Daí a necessidade dele entender também o processo, dele conhecer a dinâmica, porque ele está colocando o nome dele ali. Então, essa inteligência do negócio, eu acho muito interessante esse seu olhar. Eu acho que esse é o grande desafio, transpondo essa visão, essa cultura de que a gente, na verdade, não está querendo complicar, criar mais controle, criar mais etapas. A gente está querendo tornar um movimento talvez até mais palatável para todo mundo e mais flexível, a engrenagem mais azeitada, sabe? De forma que ela entregue realmente no final o produto que a gente precisa. E a população, né? A gente trabalha prestando serviço público. E aí, nesse contexto, eu vou falar da minha paixão, da nossa paixão, que é o plano de logística sustentável. É a minha paixão também. Ai, que bom! Estamos todos apaixonados. Porque quando ele nasceu, digamos, dentro do judiciário, a partir da resolução CNJ 201 de 2015, e agora já revisitada com a resolução 400 de 2021, ele nasceu com esse viés de fazer o alinhamento entre o que se demandava de consumo no órgão, além, obviamente, das outras questões relacionadas à qualidade de vida, à coleta seletiva, ao viés ambiental, né? Mas também, quando a gente está falando de contratação, que é o tema desse podcast, ele criava esse alinhamento entre a estratégia do órgão, a missão do órgão e a efetiva contratação, a efetiva forma como que a gente contrata aquilo. Porque tem órgão que se diz sustentável e ainda não muda o seu modelo de consumo efetivamente nos produtos que ele contrata. Então, ele fala, eu sou sustentável porque eu faço tenho um viés ambiental muito forte. Campanha de redução de consumo por de papel, exemplo, não é por aí, né? Mas eu estou contratando isso. pessoas sem olhar o viés social daquela contratação, papel social do Estado. Ou eu também não estou averiguando se o modelo de contratação ele perpassou por todo um estudo de inteligência do negócio, né? Eu entendo o PLS muito nesse viés. E aí eu queria te ouvir, nesse processo de implementação do PLS, o que você entende entre ele e os demais instrumentos de governança e gestão da casa? Vamos lá. Eu já sei tudo que ela vai falar mais ou menos, tá? Mas é porque eu adoro quando ela fala de um jeito muito claro. A gente que vai estruturando, né, essas práticas de governança, sem dúvida nenhuma, além do plano de contratações anual, e aí eu estou falando de uma governança do processo e uma governança das contratações, uma governança do próprio órgão. O PLS, ele é extremamente estratégico. Mas assim, o PLS é bem estruturado. Sim, né? Claro. Aí ele é estratégico para as contratações, ele é estratégico para o órgão. Vamos pensar um pouquinho na construção do PLS, e aí vocês são autoridade sobre isso. Nós começamos lá atrás com o PLS, monitorando consumo e gasto. Sim. Né? E de pequenos itens, raio-x. E de itens que não eram nem tão representativos. Sim, digamos. mas o PLS surge medindo consumo e gasto e batendo na porta do gestor, perguntando quais os dados que ele tinha e como que ele estava gerindo aquele negócio. Aquele negócio é desdobrado numa contratação. Sim. Mas, na verdade, você começa medindo, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos, consumo de energia e água. Como é que está isso? Vamos criar uma série histórica, vamos estabelecer metas para reduzir o consumo. Quando você faz isso, você começa a jogar a luz nesse contrato, nesse negócio. Né? E aí, claro, no contrato, como é que está sendo gerido? Aí, o gestor precisa, então, começar a criar, o PLS fomenta isso, essa gestão do conhecimento, essa estruturação de dados, e aí o PLS vai crescendo e o próprio gestor, a partir do momento que ele é monitorado, e o que eu gosto mais do PLS é porque ele pactua resultados. É verdade. E é o único instrumento, é o instrumento mais maduro, sem dúvida nenhuma, o mais operacional. Ele é estratégico, mas ele é muito operacional nesse sentido, porque ele envolve o gestor e ele pactua resultados. Então, o gestor começa a organizar seu negócio, o PLS começa a enxergar o negócio e dizer para a autoridade como é que aquilo está.
E o gestor, E quando de ele... forma sistêmica, né? Trazendo vários contratos, não só um, por exemplo. Mas nesse primeiro momento, fomenta isso. Aí o gestor começa, ok, vamos pactuar a redução de consumo? Não, mas para eu reduzir o consumo, eu preciso implementar uma boa prática. Eu preciso instalar e aí você sabe muito bem, lá no fornecimento de água, o hidrômetro digital. Ok, isso é uma parceria com a concessionária, mas isso poderia ser uma contratação. Isso se desdobra numa contratação. A melhoria do negócio passando por uma contratação. E aí o PLS ele vai crescendo e ele vai mostrando e evidenciando, vai entrando em várias áreas, entra no transporte, entra na mobilidade, entra no almoxarifado e começa assim, nos grandes contratos, muitas vezes. Né? Nos grandes contratos, começa a mostrar para a administração onde que está o maior consumo, onde que está o maior gasto e onde que o gestor precisa atuar. E aí começa, então, a incentivar a inovação. Sim. A inovação por meio de um almoxarifado virtual, a reformulação de um negócio. Então o PLS começa a direcionar áreas que antes estavam no subsolo, que eram deixadas ali. Não, está rodando o transporte, quais os outros aí? Vamos lá, transporte, almoxarifado, o próprio facilities. Cooperagem, tudo. limpeza. O PLS ele traz o foco para o modelo de negócio. Para o modelo de negócio. E aí eu costumo falar assim, o PLS, ele é o grande plano orientador. Ele é sustentável, sim, mas ele orienta contratações, porque essas práticas, né, pactuadas se desdobram em contratações, mas ele é um grande plano orientador de negócio. Sim. Ele conversa com diretrizes para o negócio. Sim. Né? E ele traz as práticas sustentáveis, ele traz ali. Então, ele é estratégico, e ele é o grande fomentador da mudança. Precisamos olhar para o PLS como esse instrumento essencial. E aí a gente retoma lá atrás a ideia inicial. O PLS, na verdade, ele é anterior 2012. 2012, né? Mas existem os estudiosos aí, as estudiosas, né, que enxergam essa sustentabilidade e começam a trilhar esse caminho, né, de busca por mais maturidade, mas busca de mudança do pensamento para um pensamento mais sustentável. E aí esse PLS hoje, ele alçou, né, dentro da política de governança do Judiciário, dentro da política de governança do Executivo Federal, que está lá, né, com ele além de direcionar a logística, que é antes, ao direcionar essa logística, o desdobramento disso, com certeza, da formalização de uma demanda por contratações, eu vou estar alinhada. Essa contratação certamente vai ser muito mais sustentável. Mas o salto que nós começamos com a 347, que eu penso que a política do Executivo Federal ainda foi mais engajado, que a gente colocou lá, que os objetivos, indicadores, metas do processo de contratações, esses objetivos poderiam ser monitorados pelo PLS. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre a 347, né? Exatamente, e a portaria 8678 da SEGES, né, que surge um tempo depois, não tanto tempo, né, pouco tempo depois da 347, acho que a diferença é de quase um ano, e que trouxe uma similaridade imensa, né, com a 347. As duas normas tratam sobre governança de contratações, mas a SEGES ela tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, política de gestão de estoques, que a gente não tinha falado na 347. Eu queria que você comentasse. Tá, assim, tem similaridades, né? Ambas, né, as políticas, elas vêm de um modelo do TCU, das práticas recomendadas pelo TCU. Agenda 2030, Agenda as duas 2030, trazem. exato. Então, a gente já foi incorporando isso. A portaria da SEGES, ela... Você pode repetir a pergunta aí? Sobre a 8... Eu pedi só para você comentar, porque elas são muito similares e eu achei interessante você ter puxado o gancho da questão da estratégia, né? Sobre a política de estoque. Exatamente. É isso que eu queria nós falar. vimos, durante essa gestão última da SEGES,
como o PLS estabeleceu um protagonismo, né? Ainda maior. Logo depois da Estratégia Federal de Desenvolvimento, ODS, estou Sim. me lembrando aqui do slide Sim. do Renato OCDE Fenini, também. OCDE, por aí vai. Sim, assim, a gente lá, vamos lá, a gente na 347, como a gente já tinha 400, a 201 e a 400, enfim, a gente remete. Claro, elas têm que estar alinhadas. Sim, a gente fala do PLS como instrumento de governança das contratações e a gente remete, então, para as resoluções que regulamentam isso. A política de governança a 8678 do governo federal, ela incorpora, então, o PLS, ela detalha esse PLS, né? E ela diz lá, ela fala do PLS, ela fala da política de estoque também como um dos instrumentos de governança. Essa política de estoque, e aí a gente precisa saber separar algumas coisas, sabe? Eu acho um avanço. E não é todo mundo que tem essa política ainda, Não. assim como outras questões. Sim, aí a gente precisa entender a gente volta lá para 2015, o Acordo 2622, que o próprio TCU, ele fala do PLS, ele fala de uma política de estoque. Quando ele fala do PLS, ele está falando para direcionar a logística e tal, mas ele fala de uma política de estoque necessária para eu direcionar materiais, bens de consumo, bens que são compras, né? Nós precisamos jogar a luz em serviços, nós precisamos jogar a luz em materiais. Para jogar a luz em serviços, sai uma IN5. Para jogar... E a política de estoque? Como é que fica isso? Aí agora sai uma política no governo federal e fala assim, ó, são instrumentos de governança das contratações. PLS e política de estoque. Meu olhar. Eu penso que a gente tem que saber separar um pouquinho o que é governança do processo, o que é o direcionamento do negócio. Eu vou contratar melhor se houver uma política de estoque. Se eu tiver ali... Faz todo sentido. Entende? Se eu vamos lá, PLS direcionando o negócio, direciona aqui. Desdobra em contratação. E aí eu vou ter uma governança do processo com um plano de contratações anual como o principal instrumento em que ele direciona o que vai ser contratado, que eu tenho que preservar o alinhamento estratégico, o alinhamento com o PLS, o alinhamento com a política de estoque. Eu não posso demandar algo que eu tenho... Que não conversa com essa política de estoque. Exato. Exato. Então, isso aqui está direcionando o negócio. Diretrizes estratégicas para isso, políticas de estoque, direcionando o negócio. Desdobra em contratações. O plano, então, vai organizar o calendário, vai alocar pessoas, vai fazer com que eu seja eficiente, eficaz, entregar a contratação ao final. Entreguei, ok. Qual é o resultado? Qual é a efetividade disso? Essa contratação, ela está atendendo aqui as diretrizes iniciais? Elas realmente atendem efetivamente aquilo que foi pactuado internamente? Entendeu? Então, eu sou muito mais... O PLS vai medir isso. O PLS mede. Por isso que o PLS ele é uma coisa ponta a ponta. Né? Então, a política de estoque, ela precisa ser tratada como direcionadora das compras. Eu preciso saber estocar. Isso pode ser tratada dentro do PLS, nós tratamos isso no TJ dentro do PLS. Nós temos um indicador medindo. Para também ter várias coisas. Então, dentro do PLS, nós medimos esse estoque e a gente, quando chega a demanda, peraí, você está comprando, mas você tem estoque. É o tempo de estoque, né? O indicador de tempo de estoque. Há necessidade do alinhamento ao negócio. Fica muito claro, né, como é fundamental para a eficiência de todo esse processo que os instrumentos conversem entre si. Sim. Mas que você tenha instrumentos direcionadores. Exato. Né? Vamos lá, Adriana. Eu acho que isso... Não, a gente fica assim, eu fico embevecida, né? Porque é uma aula, né? Quando eu falo bom. que é sempre bom aprender com a Isabela, porque ela tem essa visão que eu acho que o gestor de contratações tem que ter na casa, de todos esses alinhamentos, para ele não ficar ensimesmado no processo de... Simplesmente, o que você faz? Eu faço gestão de contratações. O processo de gestão de contratações, ele permeia toda a administração. Qualquer órgão, mesmo que a área finalística seja completamente diferente do que é o modelo de contratação, ele vai ser permeado pelo modelo de contratação e também pelo modelo de sustentabilidade, pelo modelo de integridade. Então, quando tem um gestor de contratações que tem essa visão
de gestão de riscos, né, de gestão por competência. Essa visão sistêmica do negócio também acho que é um grande diferencial, Bela. Mas já que a gente está falando de elementos concretos, né, você já citou alguns aí, eu queria que você falasse também que a gente está vivendo um novo momento, né? Estamos quebrando aí vários paradigmas na gestão pública. E, além desses que a gente falou, queria que você falasse especificamente daqueles que você identifica como fundamentais para que se alcance o resultado esperado do processo de contratação. Dentro de tudo isso que a gente falou, da política, das orientações do TCU, quais são os elementos que você considerou fundamental para chegar ao resultado que você hoje tem e que se destaca na gestão pública? Então, tudo passa por esse olhar de enxergar compras como um processo transversal e que impacta em tudo. Sim. Mas há que se tem muita estratégia, a verdade é essa, né? Há que se tem muita estratégia, porque são muitos projetos, muitas áreas impactadas. Então, o essencial, sem dúvida, é essa visão participativa e colaborativa. A governança em contratações, ela não é um projeto da área de contratações, ela é um projeto da casa. Perfeito. Ela é um projeto que tem que ser perene, né? Tem que ter o patrocínio da alta administração, mas ela precisa se firmar. Ela precisa mudar a cultura. Para mudar a cultura, isso leva tempo, mas isso ultrapassa uma gestão. Então, qual estratégia, né? Então, passa muito por estratégia de você entender, levar para a liderança, fazer convencimento acima, fazer convencimento abaixo. E é muito interessante, o professor John Kotter, que é um professor de Harvard, ele fala sobre o processo da mudança. Ele escreveu sobre os 8 passos desse processo da mudança. E ele fala o seguinte: crie uma visão poderosa, né? Crie uma visão de mudança, né? Eu penso assim, saindo um pouquinho da minha experiência, né, mas trazendo para a lei. A lei está aí com um novo paradigma, dizendo para todos, não mais só o acordo direcionado para o TJ, para o SCJ, não. A lei está aí e é para todos, para o município, para todos. Olha, é dever da alta administração implementar essa governança com vista ao alcance daqueles objetivos estabelecidos. Foi colocado e tem um prazo de vigência. Sim. É dever, então, está correndo o prazo, vamos nos movimentar, gestores, né? Cria uma visão poderosa, cria engajamento, e ele vai criando seus passos, sabe? Para que essa mudança seja algo perene. Não é fácil, mas essa estratégia, esse convencimento necessário, vocês sabem, gente, vocês lidam com instrumento de gestão, sim, né? Como que a cabeça de um é diferente do outro, né? Mas aí, voltando um pouco para a experiência do TJ, nós temos uma administração executiva que ela já está há 10 anos, né? Em que pese se falar muito sobre a necessidade de se ter política de sucessão. Política de sucessão, ok, mas assim, na nossa experiência, essa continuidade de visão, continuidade de projeto, porque não se faz, no judiciário nós temos uma gestão de 2 anos, não se implementa um projeto, uma governança, os diversos projetos em torno dessa estruturação em 2 anos, né? Há que se ter tempo e maturidade, né, nesse processo, alcançar essa maturidade nesse processo. Então, na nossa experiência, nós temos esse patrocínio de uma administração executiva que leva para uma administração, e imagina assim, nós temos no TJ, nosso presidente, ele é o ordenador de despesas. Uma governança em contratações, ela resguarda, ela traz segurança jurídica para um ordenador de despesa e traz para o gestor. Então, criamos um ambiente necessário e favorável para que isso... Que minimiza o risco. O risco, que minimiza riscos e que as pessoas, os agentes públicos, assumem suas funções. Então, essa continuidade. Ela favorece. Ela favorece. E talvez seja o diferencial mesmo. Existirem pessoas, agentes envolvidas com esses projetos e trazendo os outros, as partes para conversar. Né, aí a gente traz essa visão colegiada, sim, em apoio à alta administração, em apoio ao nosso ao administrador, ao gestor principal.
um comitê que aí há que se avaliar, mas essa visão colegiada, essa visão colaborativa, essa visão das partes envolvidas estarem ali trazendo a sua visão, trazendo as suas dificuldades, seus desafios, isso favorece e fomenta a mudança cultural e fomenta a cultura do planejamento e fomenta cada um assumir seus papéis. Pessoal, para quem está nos assistindo, é importante essa fala da Isabela, porque nós temos aqui algumas realidades diferentes. Né? No âmbito do judiciário, como ela falou, a gente troca de gestão de 2 em 2 anos. Né? Já no âmbito dos municípios, dos estados, a troca de gestão é de 4 em 4 anos. Né? E veja, mesmo com um intervalo de tempo tão curto, né, o fato de a gente conseguir manter certos cargos em níveis estratégicos e a gente ter uma política que está sendo consolidada ano após ano, isso favorece a gestão. Com certeza. Né? Então, é importante que a gente tenha um olhar para o futuro. Né? Ok, novas gestões chegam, trocam-se todos os cargos, muitos cargos, né, deixam de existir, né? Mas é importante que a estratégia ela permaneça. Sim, é isso, Kathleen. Bom, tchan, pergunta que não quer calar. Os tribunais acabaram de receber um questionário curtíssimo, com mais de 100 perguntas. Do CNJ, né? Do CNJ, com objetivo... Mais um questionário. É um diagnóstico, gente. Com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a implementação da 347. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, considerando o cargo que você ocupa hoje. Mais um questionário, pessoal, para a gente responder. Vamos lá. Mas vamos olhar como oportunidade? Exatamente. E como cada um assumindo o seu papel? O CNJ assumiu o seu papel. Está na Isso é muito bom. É muito bom. O CNJ, na 347, lá embaixo, no desdobramento, ele tem que assumir esse monitoramento. E ele assumiu agora. Ele quer saber, nesse primeiro momento, em que estágio ou como está sendo tratada a 347 pelos órgãos. Então, é o momento do CNJ avaliar, levantar, para possivelmente, futuramente, começar a medir isso recorrentemente. Mas esse momento de novo, olhar para dentro, né, fazer uma autoavaliação, mostrar e dizer para o CNJ. E sem o viés punitivo. Eu não vejo é um monitoramento, não, mesmo porque o questionário não te dá espaço para isso. Não, assim, não tem um ranking, não tem nada. O CNJ, nesse momento, ele quer saber como que vocês estão tratando, como que as contratações estão sendo cuidadas. Avaliar o grau de maturidade na execução dessa política, dependendo do órgão. Eu acho que é muito interessante isso para não colocar todo mundo na mesma régua, porque é o que você falou. Cada órgão, a partir das diretrizes da 143, estou te atropelando um pouquinho, mas o que eu vejo é um pouco isso. Que, às vezes, uma política pública, ela tem que compreender também a capacidade operacional, o momento, a capacidade de atender aquela política em um prazo hábil. Né? A resolução ela é de 2021, ela é nova, ela é extremamente inovadora, ela é necessária. Como a Isabela falou. Ela tem uma nova lei que chegou no meio do caminho, mas é importante também, eu acho que o CNJ está agindo, eu sou bem favorável a isso, apesar dele ser complexo, analisar cada órgão dentro do seu tamanho, né? Para que, inclusive, fomentando melhorias a partir de boas práticas de outros órgãos e talvez criando mais condições e estímulo e incentivo, que você falou também no início desse podcast, para que os órgãos todos fiquem num grau de, pelo menos, aceitável ou desejável para o que a 347 se propõe. Eu acho vejo, nesse momento eu não vejo nem o CNJ querendo saber nível de maturidade, não. Assim, na verdade, o próprio CNJ está se posicionando e, né, encontrando o seu papel enquanto fomentador, né, indo toda essa mudança. Nesse primeiro momento, é saber assim, como que você tratou? Você engavetou a 347? Ou não leu a 347? Como é que você entendeu a 347? Você entendeu a 347? Assim, porque é um esforço de gestão. É bem complexo. É mudança de paradigma mesmo. Então, assim, eu penso como oportunidade mesmo, área de contratações que se depara diariamente com seus diversos desafios de responder, porque isso foi para a alta administração, mas que na diretriz do CNJ, ele fala sobre a necessidade do envolvimento de todos aqueles que estão envolvidos com aquelas práticas. Então, ouvir isso e falar, não temos, não adotamos ainda, temos um plano, o CNJ vai ter uma visão geral desse primeiro momento, né, sobre o estágio
de adoção dessas práticas, de implementação dessas práticas. E aí, o resultado disso a gente vai entender depois, como que o CNJ vai tratar. A gente vai passar a ser monitorado, ele vai melhorar esse modelo. Talvez seja a oportunidade dos órgãos expressarem as suas dificuldades. Exato. Né? Se não fizemos por conta... Ou porque faltam alguns instrumentos que o CNJ implemente, ou tecnologias Sim, que o CNJ pode é uma prover para todo conversa, mundo. né? E eu gostaria de fazer uma observação que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. A Resolução 347, a Portaria 8678 da SES, aplicada nos órgãos da Administração Pública Federal Direta, Fundacional, Autárquica, pessoal, elas são idênticas. Então, tudo que a gente está falando aqui se aplica à Portaria 8678. É verdade. Né? É claro que esse questionário, né, objeto da pergunta que eu acabei de fazer para a especialista Isabela, é um questionário que é possível ser realizado considerando a realidade do judiciário, que são 92 órgãos. Sim. Né? E, claro, né, não é a Sim. realidade da PF direta, que tem mais de 4.000 unidades gestoras. Né? Mas... eu acho que é um retrato, pode ser um retrato depois interessante para ser divulgado, né, e trocado informações, porque a gente está justamente em busca dessas melhores práticas. Sim. Tanto que a gente está percebendo cadernos práticos sendo Sim. divulgados, né, melhorias em todo esse processo de implementação. Sim, é interessante porque, assim, o TCU, ele mede o nível de maturidade. Ele tem um modelo e ele mede o nível de maturidade daqueles órgãos que se submetem, né? Que são órgãos... O TCU tem jurisprudência sobre esses órgãos. Muitos órgãos do judiciário não são medidos, né? Órgãos estaduais, enfim, não são medidos. Os tribunais estaduais não estão lá no ranking de maturidade do IGG, do IGES contrato. Então, é a oportunidade, sim, desses órgãos. O CNJ está entrando nessa realidade estadual. Sim. Né? E aí a gente está falando de uma realidade diferente de Brasília, uma realidade diferente do TJ, que é um órgão federal, né? Do CNJ, dos tribunais superiores. Então, é o momento de se conhecer a dificuldade. E que é um insumo também para a política pública como um todo, né? Porque a partir dessa realidade do judiciário, isso pode ser avaliado também em termos de estudo, pelos próprios órgãos de controle, pelo TCU, para que também fomente outras práticas, sim, como eu falei no início, em municípios, devido à realidade de cada um. Eu acho, sim, que é sempre o primeiro... levantar dados. Eu acho muito fundamental. Nós temos pouca cultura de dados, né? Os dados sempre apavoram, né? Ai, meu Deus, lá vem mais um Excel para a gente preencher. É melhor lá vem saber, mais um né? questionário para a gente preencher. Mas eu entendo que a gente precisa encarar os dados, precisa analisar a realidade de cada um, isso é a base do planejamento, né? A gente tem que pensar onde a gente quer estar daqui a 10 anos, né? Sim. E você veja bem, a gente está falando aqui de normativos de 2012, de 2021, tantos outros, e cada normativo desse, cada projeto, cada instrumento vai colocando um tijolinho nessa construção que se pretende realmente ser uma efetiva transformação. Na verdade, Dri, eu fico pensando assim, a gente tem a cultura da regulamentação, do normativo, sim, né? Sim. Como gestora, e pensando de modo sustentável, eu penso que nós precisamos incorporar essas práticas, sim, como boas práticas que entregam melhor, que me resguardam, que me traz mais segurança jurídica, segurança para o desempenho do meu papel, da minha função. Então, assim, eu espero realmente que os órgãos assumam esse questionário, essas recomendações, que são recomendações que o próprio CNJ precisa amadurecer, mas que assuma como responsabilidade, com oportunidade, com responsabilidade, sim, como gestores públicos, como cidadãos, entendeu? Perfeito. Que cuidam da coisa pública. Então, assim, olhem para isso não como mais um questionário do CNJ a ser respondido, mas como uma oportunidade de pararmos para pensarmos as nossas práticas. E de melhoria contínua, De melhoria contínua. Até mesmo a oportunidade de um trabalho conjunto, né? Sim. De que cada um saia, né, das suas ilhas, perfeito, né, existenciais dentro da organização e passe a trabalhar de uma forma coletiva, né, em prol de uma melhor eficiência para a gestão. Eu perfeito isso. Acho muito interessante que a gente está convergindo para as mesmas coisas, né? No final, o que se busca, e o que a Lei 14.133, a nova lei de licitações, traz com destaque,
é o foco no resultado. É o valor público É o valor sustentável. público sustentável. E aí eu resgatei aqui também, a gente está falando de tantas políticas, eu resgatei a Agenda 2030, o ODS 17, que fala de parcerias e formas de implementação. Sim. E eu resgatei aqui uma meta que fala, meta 17.14, aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente está falando aqui. De coerência, né? De coerência. Então, quando a gente lê a 14133, um monte de artigos, né? Mas o foco da 14133 está nos princípios. E aí, entre os princípios, você tem sustentabilidade, eficácia, eficiência. E muitas vezes o que a gente falou aqui, né, é que talvez o que se destacou na sua gestão, e realmente a gestão da Isabela é reconhecida pela boa prática, é que você teve foco nessa parte, não ficou presa no controle, né? A gente falou tantas vezes aqui dos mecanismos de controle, mas hoje o que a gente tem percebido é que os órgãos de controle, quais sejam o Ministério da Economia, Tribunal de Contas, o próprio Conselho Nacional de Justiça, que é regulador, não é de controle, mas é um órgão regulador, tem mudado essa chavinha. Então, assim, a gente que sempre antigamente a gente fala assim, o dia que a liderança mudar, a gente vai junto. Não, a chavinha já mudou, gente. A legislação está aí. O que precisa mudar talvez seja o meio do caminho e a área operacional. E nisso eu vejo muito destaque em toda essa sua fala. Queria também que você falasse sobre isso, essa visão que as pessoas ainda têm do controle e a mudança de chave para o resultado. A mudança no modelo de contratação. Modelo de gestão como um todo, principalmente no modelo de contratações. A mudança de chave vai ocorrer no dia que a gestão assumir o protagonismo. O gestor assumiu o protagonismo. O protagonismo hoje na administração pública é do controle. E isso é fato. Nós temos, ao longo dos anos, isso por conta de uma realidade. Não estou dizendo que não é devido, se é, né? Mas o que nós temos, historicamente, disso, né? É o fortalecimento das carreiras de controle, é a regulamentação, num sentido de doutrinar, de normatizar, de trazer, né, essa gestão para o trilho, né? Mas a mudança de chave está no gestor assumir o seu papel e nós criarmos um ambiente para a gestão rodar. Sim. Então, me incomoda muito, assim, me incomoda no sentido de calar em mim, de falar assim, precisamos melhorar a gestão, né? Precisamos, porque me incomoda o fato do controle ainda ter o protagonismo no sentido do procedimento ser mais importante do que a eficiência, a eficácia, a efetividade no final do resultado. Então, fazer um foco no procedimento, né? Essa mudança tem sido fomentada pelo TCU, a gestão de risco, o gerenciamento de risco tem sido fomentado, mas também os órgãos de controle, eu estou falando de jurídico, né? O jurídico assumiu um papel de controle de segunda linha para fornecer expertise, fornecer apoio, mas esse apoio, ele é essencial, mas assim, o jurídico precisa entender que, para além de uma conformidade, um apontamento e uma recomendação a ser feita ali nos autos de um parecer, né, ele precisa sair disso e vir conversar com a gestão. A gente precisa encontrar meios dessa gestão. E aí a gente conversa com eficiência, eficácia, efetividade. Eu estou falando né, dessa gestão ser mais eficiente, dessa gestão poder fazer ela sair bem. do modelo tradicional, né, de atendimento de demanda, e ela passar a considerar como elemento talvez principal de todo esse processo o planejamento. Sim, mas para ela, essa gestão não pode ser direcionada pelo parecer jurídico. Sim, com certeza. Ela precisa assumir o seu papel enquanto justificativa, bem fundamentada. Essa gestão precisa, e aí subir no nível maior enquanto governança, os órgãos precisam estruturar a sua gestão para que ela possa rodar bem e ela ter segurança jurídica para se posicionar.
né? Assim, cada um assumindo seu papel, o jurídico assumindo seu papel, o gestor assumindo seu papel, a alta administração assumindo seu papel, precisamos saber protagonismo integral, o né? protagonismo, mas assim, verdade. quando eu falo todos. de equacionar isso, assim, precisamos olhar para gestor, precisamos olhar para fiscal, precisamos olhar para unidades requisitantes, unidades gestoras, precisamos estruturar essas unidades, precisamos dar capacidade para essas unidades, precisamos qualificar essas unidades, precisamos incentivar essas unidades. Olhe para os seus órgãos, olhe para a administração pública. Quais são as áreas mais incentivadas, gente? Por favor, eu não estou desqualificando. Sim. Foi um caminho que nós trilhamos ao longo de muitos anos. Pela necessidade de controle Pela de corrupção, necessidade por de outras mitigar questões, riscos. exatamente. Necessidade de mitigar riscos. Mas, ok, e agora? Onde que está o risco? Para mim, hoje, o grande risco está... Assim, vamos lá. Se eu olhar para um processo de contratações, onde estão os riscos? Estão riscos na fase de planejamento ali, de direcionamento de solução. Se eu não tenho alinhamento estratégico, gestão estratégica é gestão. Está na fase de gestão contratual, em que você entregou um contrato e que, se você não tiver uma estrutura de gestor e de fiscal qualificado, com os incentivos necessários, isso está solto. Então, como que a gente vai qualificar e capacitar modelo, né, e incentivar Isabela? essas áreas? Isso né? fica se repetindo modelos, né, em vez de inovar também. São então, grandes desafios. São grandes desafios. Bom, pessoal, a conversa não quer parar, já tem mais de 1 hora de podcast. Quando você for fazer a sua caminhada, põe no e-mail, vai, entendeu? Foco, fé, força e resiliência. Mas a conversa está muito interessante. Eu vou ter que encerrar fazendo uma pergunta que na verdade, é a razão da gente estar aqui. Sustentabilidade e contratação. O que isso significa dentro de todo esse processo de governança? Tudo. Sustentabilidade, o processo ponta a ponta precisa ser sustentável. E sustentável de forma ampla. A gente precisa olhar para o processo para além do critério. Verdade. O critério é o procedimento, mas e o estudo anterior, né? E o alinhamento? E aí, esse valor público sustentável ele é dependente de muitos aspectos, né, internos. Então, vocês trouxeram isso, vocês falam sempre sobre esse olhar sistêmico, holístico, né? As contratações, certamente elas entregarão melhor se a gente olhar esse alinhamento desde o início, se a gente tiver essa visão sistêmica, se a gente olhar para além do critério e olhar de forma ampla mesmo, Kathleen, né? Além do critério da especificação do bem. Quando a gente fala em sustentabilidade, pessoal, é necessário que a gente tenha realmente esse olhar, como a Isabela falou, bem sistêmico. A gente está falando de sustentabilidade do ponto de vista institucional, ético, ambiental, Exato. cultural, social, econômico. É a instituição, sabe, de uma ponta até a outra, com um olhar 360. Então, quando a gente analisa um processo, para exceção do critério de sustentabilidade, agora a nova lei, ela exige esse olhar, né, principalmente na seleção da proposta mais vantajosa, artigo 11, lembra dele, né? Considerando o ciclo de vida do objeto, não é apenas o critério da especificação do bem que vai considerar o ciclo. Sim. Mas o que a Isabela acabou de falar, o olhar para a estratégia. Se eu estou comprando algo que que destoa da minha estratégia, que ela não vai atender nenhum objetivo estratégico da minha instituição, para e se pergunta, por que eu estou comprando isso? Exato. Eu estou atendendo uma vontade, é isso? É isso. Isso. Bom... Bela, 1 minuto e 11, eu tenho que correr. Maravilhoso. Adriana, passo a palavra para você fazer Muito bom te ouvir sempre. Eu acho que você agradecimentos traz finais. um olhar muito preparado e uma vivência muito realista do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa inovar, do que a gente precisa ser sustentável. Te agradeço imensamente estar aqui, imagina, agradeço a gente. Kathleen por ter aberto esse espaço e vamos continuar, gente. Olha, os podcasts estão sensacionais. Vale a pena dar um rewind aí, assistir a série inteira, sabe? Maratonar. Gostei disso. Isabela, suas palavras finais. Gente, obrigada pela oportunidade. Eu aprendo muito, eu não me canso de falar, né? Eu aprendo muito com vocês, a sua fala final, assim, é importante a gente entender isso, né, Kathleen? Assumir, assimilar esse valor sustentável, essa nova cultura, né, que a gente tenta implementar como servidores, como gestores, mas antes de tudo como cidadãos. Sim.
Enfim, espero ter trazido Com um pouco da certeza. minha experiência e de verdade. sensacional, né? Obrigada, parabéns pelo projeto. Sou fã, né, e tenho acompanhado. Isso me motiva, isso me dá um gás para continuar. E para finalizar mesmo, sem nenhuma demagogia, enfim, a sustentabilidade, assim, entender a sustentabilidade, cada vez mais a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade, entender, né, isso traz muito mais sentido para o que eu faço. Traz sentido, sabe? Porque quando você vive as contratações, você vive o procedimento, você vive o processo ali, o dia a dia, mas quando você começa a ouvir Tereza, ouvir os especialistas, estudar sobre a temática, você começa a dar sentido para a sua função, para aquilo que você faz, né? Como servidor, como agente público, agente da mudança. É isso, muito obrigada. Agente da mudança, perfeito. Verdade. Obrigada, Bela. Bela, muito obrigada. Pessoal, a gente encerra por aqui. Daqui a 15 dias tem um novo podcast e você pode ser o nome que vai estar aqui sentado com a gente, dando essa entrevista, batendo esse papo gostoso e contribuindo para a capacitação dos nossos gestores. A gente se vê então daqui a 15 dias. Um beijo, tchau, tchau. Não esquece de ativar o sininho. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.